Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você está assistindo aqui mais um canal, o programa Mundo Esotérico, um canal que aborda assuntos relacionados à espiritualidade, à metafísica, ocultismo, teosofia e assuntos afins, E hoje a temática nós estaremos tratando sobre o jainismo, E se você não viu os outros programas relacionados a essa temática, a sabedoria das religiões, verifique aí no card os diversos assuntos abordados sobre o tema. Então, enfim, hoje a temática é sobre o jainismo, e é a sabedoria de uma das religiões vivas, está resumida em uma única palavra dentro do jainismo, e essa palavra é ahimsa. Ela é traduzida literalmente como não injuriar, ou a não violência. Nós vimos isso muito dentro da história com Mahatma Gandhi, na libertação da Índia sobre a Inglaterra, mas o significado ela implica em a reverência pela vida, E como religião e sistema ético, é uma mansão em que se tem muitas câmaras, muitos aspectos doutrinários, mas a pedra angular do jainismo é a ahimsa. Então, tal como o budismo, meus queridos ouvintes, a própria religião jainista, ela surgiu como um movimento de reforma do brahmanismo, e os primórdios de sua história elas se assemelham tanto com o desenvolvimento inicial do budismo, que quando os eruditos ocidentais examinaram essas duas religiões, elas se inclinaram no início a encará-las como dois ramos de um mesmo movimento, ou como rebentos uma da outra. E quando nós fazemos um exame mais atento de seus próprios ensinamentos, elas revelaram aí algumas diferenças básicas, E durante a vida do príncipe Gautama, que se tornou aí o próprio Buda, então no norte do reino dos Sákyas, um outro príncipe que vivia num reino vizinho, de Mogadha, seu nome era Vardhamana, mas o povo o chamava de Mahavira, e com o título de grande herói. E esse título foi dado pelo seu próprio povo, em sua juventude, depois de ele ter exibido aí uma grande coragem, compaixão e um grande exemplo de modéstia, E o próprio príncipe Gautama, que renunciou à sua vida luxuosa, uma vida no palácio, como príncipe, contava aí, no caso, 29 anos de idade, e se tornou aí um monge mendicante, passando aí a buscar a própria iluminação. E Mahavira, ele tinha 28 anos, quando foi golpeado pela morte de seus pais, e ele começou a ponderar sobre o significado da vida e da morte, e ele acabou se ligando-se a uma ordem de monges mendicantes e tomando voto de silêncio por 12 anos. E durante esse período ele meditou e por fim ele conseguiu esclarecer-se sobre numerosas proposições fundamentais que estavam expostas aí pelo brahmanismo, e deles ele tirou um certo número de novas conclusões próprias. Então, quando ele terminou o seu voto, meus queridos ouvintes, de silêncio,
ele saiu pelo mundo para ensinar sua doutrina ao povo. E durante 30 anos ele fez a sua pregação, passando o povo a chamá-lo o Senhor Mahavira. E seus discípulos eles se reuniram, posteriormente seus próprios ensinamentos, os seus sermões e discursos em 46 livros, escritos em Prákrito, um dialeto norte ou comum do sânscrito. Tais livros foram chamados de Ágamas, tornaram-se as escrituras sagradas do jainismo, e as proposições fundamentais do jainismo, elas são as seguintes: a matéria é atômica em estrutura e eterna. O tempo é eterno e estende-se em ciclos de duração inconcebivelmente longa. Um ciclo ascende progressivamente a um pico de bondade e depois declina e entra num outro ciclo que gradativamente decai no mal, até que atinge as profundezas da depravação, para daí retornar ascendentemente para um novo ciclo de bondade. Esses ciclos sucessivos, eles se medem em quintilhões de séculos, né? Veja bem, meus irmãos, são ciclos, são macrociclos, né, que acontecem dessas ascensões e quedas. E se a própria vida humana é um piscar de olhos num éon de tempo, como que pode o homem viver de sorte a encontrar paz para a sua alma e evitar o sofrimento do mundo? Então é justamente nessas questões que giram, né, os complexos ensinamentos do próprio jainismo. A própria religião máter, né, ela aceita o jainismo, o axioma de que todos os seres vivos se reencarnam, que o próprio karma é a lei das ações. Ela atua em todas as existências e de que o que quer de bom ou mal que alguém faça numa existência, ele será premiado ou inexoravelmente punido na próxima existência, e de que o fim último de todos os seres é atingir o estado de não ser, na eterna paz do Nirvana. Poderia alcançar-se o Nirvana, ensinava o Senhor Mahavira, mediante a aceitação das 3 joias da alma. A primeira delas é a reta convicção, a segunda o reto conhecimento e a terceira a reta conduta. E esta última, né, a própria reta conduta, ela deve vir primeiro porque não se pode alcançar a salvação por meio da prece, de sacrifícios, de culto de muitos ou da ajuda de homens santos, mas somente por meio de boas ações executadas com entendimento e convicção. Como ele dizia, ele ensinava, né, aos seus discípulos: dentro de vós está a salvação, e cada homem pode atingir a salvação por meio de suas boas ações. Enquanto o próprio Buda, né, com fundação, né, do budismo, né, ele ensinava que a boa conduta estava sempre distante dos extremos e definia aí a senda do meio como sendo o caminho que os homens deviam seguir. Já o Senhor Mahavira aceitava o extremo do asceticismo e abnegação, definido em seus 5 preceitos, dos quais o primeiro e mais importante é a ahimsa: não ofender nada que tenha vida, pois tudo que vive tem alma. Então, naturalmente, que permaneceu muito pequeno aí o próprio séquito do Senhor Mahavira, né, já que seus seguidores, havendo aceito a ahimsa, né, eles não podiam ir à guerra,
eles não podiam caçar nem pescar, não podiam exterminar pragas, não podiam comer carne sob qualquer forma, eles não podiam também cozinhar depois do sol poente, né, ante o risco de perecerem mariposas atraídas pelo fogo. Não podiam nem mesmo andar à noite ou depois de uma chuva, pois poderiam inadvertidamente pisar em vermes. E na Índia existe atualmente cerca de 1,5 milhão de adeptos do jainismo. E pela força dos postulados de sua religião, né, como se ensina aqui, meus queridos ouvintes, eles estão aí impossibilitados de trabalhar na lavoura, onde o próprio cultivo do solo acarretaria a mortandade de insetos. Eles também estão impossibilitados, né, de ser açougueiros, pescadores, cervejeiros, fabricantes de armas ou de qualquer profissão que pudesse levar à destruição ou malefício a qualquer criatura vivente. Então a maioria dos jainistas da Índia, eles são comerciantes e banqueiros, mas qualquer lucro que eles obtenham, eles não consomem uma vida luxuriosa, né? Eles dão muito de suas riquezas a esplêndidos templos, né? E a grande variedade de asilos também para doentes, e diariamente eles cumprem o seu dever de fazer e praticar a caridade. E todas as suas ações, elas nascem logicamente de uma total reverência para com todas as coisas vivas, estando suas motivações profundamente radicadas na crença implícita em Ahimsa, né? Então, para os próprios jainistas, os livros mais sagrados são os 12 Angas, dos quais o segundo, né, o Sutra Kritanga, tem por escopo primário fortalecer, né, fortificar os jovens monges em sua fé, mas em seu conjunto também abrange uma multidão de assuntos que revelam e resumem os ensinamentos essenciais aí da própria religião, né, do jainismo. O próprio Sutra Kritanga, ele se divide em 2 livros, cada qual contendo igual número de discursos, né, e eles são também subdivididos por sua vez em capítulos. Então as máximas selecionadas. Então vamos agora citar algumas máximas do jainismo, né? Ela diz o seguinte: conhece o que causa a escravidão da alma, e uma vez conhecido, remove-o. É impura a mente daqueles que pecam em pensamento. A miséria nasce de ações perversas. O sábio leva uma vida equidistante do amor e do ódio. Mais uma bem interessante aqui: o universo é infinito e eterno, existe para a eternidade e não perecerá. Todos os seres vivos amam a vida e abominam a dor. Logo, não se deve maltratá-los nem matá-los. Eis a quintessência da sabedoria: não matar nada. Não sejas quem espalha a tua própria fama. O homem virtuoso come pouco, bebe pouco e dorme pouco. Bom, meus caros ouvintes, fico grato por estar trazendo estas informações, né? São informações ricas desta sabedoria, né?
e que possamos aí numa outra oportunidade trazer uma nova temática, né, dentro do âmbito das sabedoria das religiões. Um forte abraço a todos e namastê.